MS Dia Preview informação até você que é fartura de gente boa. Eu falo nesse programa com o Brejinho, ele mesmo que é filho do velho Brejo e hoje é destaque na televisão com a pauta policial e também fenômeno no rádio há décadas. Se fosse você, eu ficava no vídeo. Olha só, grande Danilo. 5 anos depois, aqui na minha bancada, mais magro, mais bonito, mais famoso, mais rico. Que coisa, seja bem-vindo, velho Brejo. Esse nosso querido Danilo Galvão, não poderia deixar de abraçar você. Poxa, você abriu um espaço para mim aqui, para que eu pudesse mostrar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu trabalho. E como que a vida da gente vai mudando em 2 anos, em 3 em 3, 4 em 4, em 6 em 6 meses. Teve uma pandemia depois de tudo aquilo, né? Então, e agora estamos aí retomando muitas coisas boas, né, Danilo? Sim. Só gratidão. Cara, o que eu achei muito legal daquela vez foi que a gente precisava formar, né, no estúdio. Eu sempre privilegiei rodar as entrevistas, trazerem gente de vários setores, né, da política, não só de um segmento, mas também de todos. E aí me deram a ideia de fazer uma série com grandes radialistas. O que é isso? E aí... Sou grande no tamanho, né? Então, poxa, mas no site passaram pra gente os nomes, né? E o seu nome era um nome que a galera queria muito ouvir, né? E aí você foi um dos primeiros, a gente também entrevistou Johnny Love. Johnny Love, eu acompanhei. A Karina Cat quase veio aqui, deu um problema na época lá que ela acabou não gravando, mas Reinaldo Ayala gravou também. E a tua entrevista foi fantástica. Você ganhou todo mundo na época aqui, eu lembro, e também quem pôde acompanhar mais a sua história, porque as pessoas também, o mundo de hoje, Brejinho, é um mundo muito digital, muito rápido, muito instantâneo. As pessoas às vezes não associam com aquele cara simpático do rádio, né, que faz um merchan maravilhoso, que é praticamente... O radialista, ele vira um amigo das pessoas, sim, né? Sim. Tal. Também é o cara da televisão. Pensa às vezes que é um irmão gêmeo e tudo mais. Acontece isso também, Acontece muito, né? Muito, muito, muito. E principalmente agora nessa virada de chave, né? Não digo de estilo, mas com a vida toda fazendo musical sertanejo. E aí, de repente, eu migro para o jornalismo, foi assim um impacto, né? Tanto é que certa vez eu usei um chapéu e aí a galera, peraí, você tá voltando pro chapéu de novo? Você acompanhou, foi meu diretor lá na TV Golandi, no começo teve muita resistência, que é uma coisa normal, mas eu levei aquilo ali como tranquilidade, como aprendizado, essas resistências. Hoje, as pessoas me enxergam diferente, não digo nem o público, eu digo quem é do meio mesmo, né? Quem é do meio também, eles acabam, vez ou outra, taxando você, cobrando, sim. Mas isso faz parte... E é muito de Campo Grande, do interior do Brasil, né? Aqui, nesse canto aqui no Centro-Oeste. Porque no Nordeste, quanto mais caricato, sim, quanto mais diferente... Quanto mais Siqueira... Melhor, né? Nordeste, região Norte. Aqui a gente ainda talvez vai aprender um pouco mais disso. Mas isso que você falou, os desafios que aparecem pra gente na vida, principalmente quando envolve versatilidade, depois de superados, fica praticamente aquele troféu, né? Aquela referência. Né? Aquela poxa, valeu a pena. Não, esse cara, vão olhar para... Vamos falar, poxa, já são mais de 30 anos de carreira. Sim. Né? 33 anos. 33 anos. Nesse período, quando alguém hoje está pensando em começar na televisão, começar no rádio, se usar a sua história como inspiração, vai ver quantas rádios você trabalhou. Né? Você contando para mim já uma vez... De 4 da manhã tá acordando para poder ir lá. 4 da manhã eu estava falando. Já estava falando. Eu acordava 12h30. Saía das Moreninhas de bicicleta. Isso em que ano, mais ou menos? Isso em 90. 1990. Eu saía das Moreninhas. Você é filho de um cara famoso, mesmo assim, pagando preço. Né? Pagando preço. E detalhe, aí me colocaram no mesmo horário que meu pai. Já aconteceu a história, né? Das 4 às 8 da manhã, meu pai na Rádio Educação Rural e eu na extinta Rádio IPB. Que é do grupo do Ivan Paz Barbosa, né? Como que era? Que é Record hoje, você nem pau, né? Eu fazia pesquisa. Então, e meu pai me dava moleza, ele falou, não, você vai ter que vir de bicicleta, cara, não vou te buscar. Ele ia de carro, morava perto da Rádio Cultura, então ele construiu a história dele e graças a Deus eu consegui também, estou conseguindo, né, Danilo? É um desafio permanente, né? Eu acho que o que os dois têm em comum é que cada um é um homem do seu tempo, né? Ele foi um homem do tempo dele e você cruzou
tudo que a comunicação em Mato Grosso do Sul exigiu nesses últimos 30 anos. Uma das coisas principais para estar vivo durante 30 anos e fazendo sucesso, como é o teu caso, é o empreendedorismo, né? Você nunca fugiu de um novo projeto. Não. Mesmo sabendo que às vezes poderia tomar, não digo ter um prejuízo, né? Mas saber que o recurso não seria legal. Quando eu tive a intuição de ir para a televisão, em 1998, com o Laércio, na TV Com, o Laércio falou, o espaço está aí, você precisa de uma grana e me entregar um programa pronto aqui. Como que eu ia arrumar essa grana? Eu comecei a fazer eventos, traz um artista de fora, traz outro, promove com os artistas daqui, pega a grana, põe na televisão, pega a grana, põe na produtora, chega no final do mês, só quando tá no vermelho, mas eu nunca desisti. Mesmo a minha conta estando no vermelho, o meu compromisso com a TV e com a produtora sempre foi em cima. Porque é legal você falar sobre isso, que esse é o lado que o público não imagina, né? O quanto que é um projeto as coisas, né? Mas depois disso, você faz um projeto de sucesso, e a gente fala de um projeto de sucesso que é um case, né? Por estar no coração das pessoas até hoje, que é o Rancho Caboclo. Ah, sim. Né? O Rancho Como que foi a ideia daquilo? Né? Então, o Rancho Caboclo, na verdade, começou em 1990 no rádio. Sim, a marca é muito forte. Né? Rancho Caboclo, Brejinho. E quando eu fui para a televisão, eu levei essa marca também. Mas era um desafio, né? Porque na rádio é uma coisa, na televisão Totalmente. Principalmente para captar a TV com o circuito fechado, não era um circuito aberto. Poucas pessoas conheciam, poucas pessoas tinham acesso, mas o público que precisava de me dar o incentivo financeiro, eles já tinham TV a cabo, então eu conseguia captar com parceiros maravilhosos, inclusive o saudoso seu José Anselmo, que foi presidente do Tribunal de Contas, que tem uma contribuição incrível para a nossa cultura, viu, Danilo? Incrível. Ajudou vários artistas de Mato Grosso do Sul, vários programas. O seu José Anselmo foi uma figura assim, foi um pai para a nossa cultura, para quem o conheceu de fato. Eu tive essa felicidade de ter o auxílio dele por muitos anos. Sempre tem alguém que dá aquele empurrãozinho, é importante lembrar dessas pessoas, né? Mas isso que você falou, né? Fazendo um recorte, né, do homem do seu tempo, os anos 2000, né, que quando você consegue gravar o Rancho Caboclo na versão audiovisual, é um período que o pobre começa a ter um pouquinho mais de dinheiro, ele tem uma TV a cabo, ele começa a viajar, né? Algumas coisas aconteceram no Brasil que permitiram isso. Nos anos 90 foi difícil, foi feroz, né? Arroxo bastante, né? Ainda mais depois do momento que a gente troca de moeda, que não tinha inflação, mas tinha uma dificuldade muito grande, né, para as pessoas adquirirem as coisas, consumir, e na verdade TV a cabo era só para rico. Então como que você vai fazer um programa popular da TV a cabo nos anos 90? Nos anos 2000 já passou a ser possível, né? Sim. E aí fica muito identificado esse casamento, que é um casamento seu para a vida toda, seu com o popular, com a classe C e D. Sim. Claro, quem quiser escutar, escuta, porque o talento está lá para isso, mas assim, isso ganha uma amplitude muito grande, muito maior. Por quê? Você tem um trânsito grande com as pessoas, né? Onde você vai, você circula os bairros, você circula a cidade. Eu ando bastante. Anda bastante e tal, por isso que você vende bastante também, e não é só um bom apresentador, mas também é um bom vendedor. E também na classe artística e também entre as autoridades, né? Mas as autoridades foi mais para frente. Sim. Ser tão popular te levou até a ser candidato numa eleição. Como que foi isso também? Porque é o que acontece com muita gente. A eleição é um troço muito específico. Sim. Né? E fala, não, você é popular, você é muito querido, você tem que ir também pro fronte. E você foi, não tinha como não ir, né, naquela situação. Na verdade, eu tive uma reunião com o ex-governador o Zeca e também o deputado federal Wander. E o PT fez uma coligação com o PMN na época, né? E, olha, acho que interessante seu nome, tá falando, mas PMN que tem até hoje um adesivinho ali na Galeria Dona Neta, numa porta era ali mesmo. Na frente tem a relojaria Silva, que eu vou direto ali para consertar um relógio. A sede era ali mesmo, há 19 anos atrás. Eu, menino, falei, poxa, mas não tá no meu coração. Não, vamos. Eu acabei, tudo conversa, né?
tem uns políticos que já chegam e falam, consultei minha família, conversa esse povo tudo. Eu não consultei ninguém, falei, eu vou então. E fui. Mas eu fui sabendo que eu não ganharia a eleição. E na minha cabeça eu esperava ter mais votos, é claro. Tive 454 votos, 454 amigos. Na verdade, era para ter 455. Infelizmente, Mário Mendonça faleceu naquele ano. Deus o tenha, Mário. E ele falava, Júlio Marcos, não vai nessa. Não vai. Vai para o Senai, faz um curso de borracheiro, vira mecânico. Eu acabei embarcando, foi muito legal assim, a experiência, né, Danilo? Porque a política te dá um norte de muitas coisas que você pode fazer e de muitas coisas que você acha que você pode fazer. Então, as pessoas também te vendem, acabam vendendo uma ilusão para você. O próprio eleitor, vou votar em você, tô com você. É o lance da operação rápida, né? E aí você fica empolgado, você fala, poxa, acho que eu tenho chance. Por exemplo, assim, ó, o Rancho Caboclo também é o nome da sua empresa. Sim. Né? Quer dizer, carrega uma marca de mais de 30 anos, sim, né? Uma marca que está associada a uma pessoa que tem muito carisma, uma pessoa que tem uma divulgação própria enorme. Isso é uma coisa para você vender, né? Você tem todo um suporte, né? Um arcabouço, que é a palavra que está na moda agora. Tá. Agora, na eleição as pessoas querem montar uma empresa, montar um CNPJ, buscar público e converter tudo em 40 dias, em menos de... muito difícil. É muito difícil. Mas serve como experiência, né? Sim, com certeza. Porque às vezes as pessoas confundem. Hoje você é um vereador sem mandato. Exatamente, eu costumo falar isso. Você lembra quando você foi gestor lá na TV Guanandi, do Band Cidade, vários projetos que nós levamos para o programa, várias ações sociais. Hoje a notoriedade é diferente, as pessoas olham diferente para o nosso trabalho, mas é uma coisa que é fria no meu coração, de verdade mesmo. Eu não me vejo vereador, não me vejo deputado federal, eu me vejo esse cara do rádio, da televisão, da música. O comunicador, né? O comunicador, é isso que eu me vejo, é isso que eu me realizo realmente 100%. Mas isso que você falou é o mais interessante. Às vezes a gente esquece da essência das coisas, Brejinho, no seguinte sentido. Por exemplo, claro que o vereador ele tem a verba indenizatória, ele tem um baita de um salário, ele tem uma estrutura que a Câmara dá para ele. Notoriedade, ele é uma autoridade, ele pode... às vezes, se ele não conseguir informação, ele vai atrás de uma forma até impositiva e tudo mais. Mas isso são mecanismos. Para a população, ele é só o cara que tem que ir lá, ouvir e atender e lutar por ele. Isso é o que a população entende. Sim. A mesma situação que hoje a população também vê em você. Né? Seja na rua, seja no rádio, seja na televisão. Fala, opa, esse cara é famoso. Ele pode me ajudar com relação à demanda que eu tenho no meu bairro, ou a minha realidade. E as pessoas te abordam na rua? Na rua, no celular, porque o meu celular é um celular público, né? Sim. A cidade inteira tem uma ouvidoria, né? Uma ouvidoria. É que as pessoas me acham de verdade mesmo. Eu não atendo o celular, mas o Zap está aqui, para o carro, estou respondendo. Tá? Então, as questões públicas do dia a dia acontecem natural. Tem pessoas que querem um sacolão, outras querem que... O Brasil liga na Secretaria de Obras, indica lá a minha rua... Tá faltando geralmente quando pede já está com muita dificuldade. Né? Às vezes é aquela luz que também está apagada faz horas, aquele buraco. Acontece muito. Então, mas isso vai muito do comunicador, né? Porque tem comunicadores maravilhosos na frente do vídeo que você não tem acesso a ele. E comigo não, você me encontra no mercado municipal, você me encontra na Feira das Moreninhas andando de chinelo, é muito fácil. No terrão do Guanandizão. É uma maravilha, né? Então é muito fácil esse acesso. Ô, Breno, passa o telefone, passa, tá aqui, não tem problema. Não é que eu vou resolver o problema de todo mundo, muito pelo contrário, eu não consigo resolver nem os meus. Mas eu me sinto acessível e feliz por isso, porque se as pessoas chegam até mim, né, Danilo, é porque se identificam com o meu trabalho, porque gostam de mim. Se eu venho até aqui, o convite que você me faz pela segunda vez, é porque no mínimo eu identifico com você. Sim. Eu gosto do seu trabalho, que eu respeito o seu trabalho, mesmo tendo algumas divergências de ideias ou de debates, é normal, né? Faz parte, é normal. Mas porque se eu não respeitasse, se eu não admirasse, eu não estaria aqui. E vice-versa. Você também não tem que me convidar. É isso que você fala, assim, por exemplo, assim, sofrer menos possível. A gente está ainda no período pós-pandemia, né? A pandemia foi um choque muito grande, a gente chegou a trabalhar junto na pandemia. Hoje, olhando para trás, ainda mais naquela época sem vacina,
É assustador, né? A gente fica pensando, gente morrendo, você falava, tô perdendo um amigo meu toda semana, tá difícil, não aguento mais botar nota de luto no Facebook e tudo mais. E de lá para cá o mundo veio diferente e tende a ficar mais diferente ainda, com tecnologia e várias coisas. Mas uma das coisas que a gente foi desafiado na pandemia, e é mais desafiado ainda com o término dela, é entender o mundo, entender as pessoas. Por exemplo, é normal, filho de alguém famoso, né, associado também com o próprio nome também, né, Brejinho e Zé do Brejo, imaginarem que os dois são idênticos, iguais e parecidos, gêmeos siameses. E não é. Uma vez eu te fiz essa pergunta, você falou, não, ele era totalmente diferente de mim. Como que ele era? Não, ele também era acessível. Ele também era popular. Ele também era muito querido. Ele também era envolvido com a comunidade. Mas ele era diferente. Eu falei, mas como? Não, ele era o outro jeito. Totalmente. Né? Totalmente. Tanto com as pessoas, com as autoridades. Mas eu aprendi com o jeito dele e hoje eu tenho o meu e carrego muita coisa dele lá e tal. Tanto é que aí eu lembro até hoje, a gente estava conversando antes do programa, né? Cheio de coisa para fazer, mas aí você me deu uma informação que me lembrou muito a situação do meu avô também, que deve ser contemporâneo do teu pai. Você falou assim, se ele fosse menos teimoso, até mais tempo ele teria ficado aqui, a saúde dele tinha sido diferente. Mas o cara daquela época era muito teimoso. E meu avô tomava biotônico Fontoura com semente de sucupira. Teve AVC por conta disso. Vivia com pressão alta, por quê? Certos costumes que vai falar para ele que ele não podia. Né? E o seu pai, você fala da questão no final da vida também, ser muito teimoso e tal, tudo mais. Aprender com alguém diferente é o caminho também, né? Com certeza. Até porque, por exemplo, assim, sendo uma ouvidoria, você aborda, no caso, população, público de todo tipo. Né? Você tem o nervosinho, você tem o cara que só quer te mandar um abraço, mas se você também não corresponder, ele vai ficar pé da vida. Tem a pessoa, o apressadinho também, que às vezes você está gravando ao vivo, ele quer que você dê a resposta naquela hora e você dá às vezes. Tem pessoas de todo jeito, né? Aí você tem que ter um equilíbrio, realmente. Eu procuro... A pessoa pública é isso, né? O mínimo da minha vida, assim, de me dispor com as pessoas, né, David? Porque fica um clima chato e tal, né? E quando você se dispõe com alguém, aquele alguém já vai levar aquela informação de uma forma diferente do que ela pensa de você e isso não é legal. Eu penso que isso não é legal. Então, eu procuro o máximo possível não pisar em ovos, mas pelo menos ter um respeito. É óbvio que se a pessoa me tirar do sério também sim. Todo mundo ninguém tem sangue de barata, né? É que a tua matéria-prima, além da informação, é também o carisma, né? O rádio, eu acho, comparando os dois brejinhos, o brejinho da TV é fenomenal. Acho que num outro palco, né, se fosse um outro território, com um outro nível também de maturidade do público e também do empresariado, das estruturas, você brilharia 20 vezes mais. Mas no rádio, a difusora ela já te dá isso. Sim. Né? E é incrível a forma como você fica à vontade no ar e como que você preenche a vida das pessoas. Né? Na TV você lida com assuntos bem sérios, bem difíceis, né? Que são necessários. Né? Até porque você abre o programa para o Datena. Né? Tipo assim, o Datena lá, se a gente olha os problemas daqui, às vezes você olha depois da continuidade do programa, a gente fica triste com o que acontece no Brasil, né? Num grande centro. E se acontece lá, vai acontecer em Campo Grande, com certeza, daqui a algum tempo, se não tiver a prevenção. Eu vi de perto a tua luta, como que é corrido você sair de um programa para ir para o outro, e naquele momento você tem que virar a chave e tudo mais. Hoje em dia, como que é isso? Quando você chega lá na difusora e lá tem uma audiência cativa também forte, como a TV Gonandi também tem. Sim. Né? Quando eu falo audiência cativa, você deu oi, já tem televisor ligado, sim, querendo saber de ti, tá, as empresas e tudo mais. Você tem que estar diferente. Como que é você lidar com essas duas situações, sendo que na TV Gonandi, às vezes, vai ter assuntos que eles mexem mesmo com o emocional, né? Todos os dias tem, né? Isso. Então, graças a Deus tem por conta da produção jornalística, né, que é bem apurado. Sim. Já está automático, sabe, Danilo? Impressionante como que eu consegui. É o carro, né? É na hora que você entra no carro que você consegue dar uma... Exatamente. E nessa hora que eu estou indo para o carro, faltam
30 metros para chegar na rádio, eu já tiro a camisa que eu estava apresentando no programa e coloco a camiseta da rádio. Eu trabalho com o uniforme da rádio mesmo, né? Mas já está automático, graças a Deus eu consegui isso de uma forma assim que não foi nada programado. Né? Porque uma coisa, como você mencionou, você vem de uma área policial, um programa forte, uma bandeira forte, que é a Band Brasil Urgente. E você vai para o entretenimento, que é show, que é mandar abraço para caminhoneiro que está na estrada, para dona de casa que está fazendo bolo em casa ouvindo a gente, que é ouvir o Amado Batista. Ajudando muita gente a vencer a depressão, né? Exato. Com essa alegria, com esse carinho. Muito. E também ajuda a vencer a depressão através de um programa também do né? Brasil Urgente, porque nós tratamos de questões muito sérias, né? Sim. Tem gente que fala... a pessoa se sente abandonada, é um jornal popularesco, muito pelo contrário, ali você informa a importância da denúncia, que a mulher tem que ter essa sensibilidade de saber porque ela está sendo uma possível vítima de um feminicídio, uma criança está sendo violentada na escola, não tem a voz ativa. Através do programa a gente consegue transmitir isso para as crianças de 10, 11, 12 anos que estão nos acompanhando. Eu sempre costumo falar o seguinte, que cada vez que nós estivermos no ar e nós conseguimos evitar que uma criança seja violentada, uma mulher seja vítima de feminicídio, já é um grande prêmio para o nosso trabalho, né, Danilo? É o papel da imprensa, né? Isso é fundamental e é importante você falar disso, até porque o processo de trabalho, de construção do programa, tanto das matérias quanto da própria apresentação, é o mesmo, né? As pessoas tendem a taxar, às vezes, programa policial, programa de esporte, programa que fala sobre a cidade, a mesma estrutura, mesma condição, os apresentadores são submetidos à mesma situação, né? E o objetivo é o mesmo, atingir o público e informar o público. Hoje você pega a bandeira Globo, bandeira SBT, bandeira Band. Se você pegar o Jornal Nacional, a abertura do Jornal Nacional, meu amigo, os 20 primeiros minutos, sim, é o Brasil Urgente. Pode pegar, é o Brasil Urgente. Se você pegar o jornal do SBT, os 20 primeiros minutos, 25, mesma coisa. A Band tem muito isso com o Brasil Urgente, mas já o jornal da Band já equilibra um pouco mais, tem também. Porque já veio o Datena com praticamente 3 horas. O jornal da Band também é forte, sim, né? A própria Cátia Fonseca também, à tarde. Isso não é ser popular, isso é mostrar para a população de fato o que está acontecendo, que pode ser evitado, várias situações que podem ser evitadas, várias situações que podem tomar um rumo diferente, como você se comportar no momento que você recebe um indivíduo dentro da sua casa, um assaltante, coisa parecida. Então, quer dizer, são dicas importantes para a população. Tem gente que acha que não, mas sim. Sim, não, e outra, também falar sobre as calamidades, né? Teve até a situação de peixe pescado na rua. Sim. Por conta da falta de drenagem urbana. O Datena ficou louco com aquela situação, né? Aí... Muita gente pensou que era fake news, você até repetiu a imagem. Sim, esses dias, inclusive, o Datena estava fazendo um link com o Busata, e o Busata aí que é a terra do peixe, o Busata sim é a terra do peixe, o Busata rápido estava com a imagem, mandou para a produção dele, lá na hora, para colocar a imagem do peixe novamente lá, enquanto estava falando com o Datena. Então, quer dizer, o jornalismo ele precisa ser rápido, dinâmico, e isso nós vamos aprender no dia a dia, né? Tem gente que fala, o Datena é aquele jeito dele, mas é a marca da Band. O Datena é uma grande referência para todos nós, queira ou não, para quem faz esse estilo de programa, é uma grande referência. E as pessoas que não ligam no Datena, ligam no Brejinho, elas querem ver a realidade. Sim. É fundamental. Claro que a realidade, você dá um jeito ali de conversar com as pessoas. O meu jeito é mais... De não gerar um desespero também, né? Porque é importante, porque o sul mato-grossense, ele é mais tranquilo. Não adianta a gente botar um ritmo São Paulo aqui, sim, que todo mundo vai ficar assustado, né? As coisas têm que ser discutidas, mas de outra forma, né? Mas no entretenimento, um pouco antes, no programa do Brejinho, também foi um baita de um projeto, né? Porque você conseguiu trazer algo muito parecido com o Ratinho aqui pro regional. Desde o cenário. E um puta de um desafio, porque era um projeto aberto que cada semana tinha novidade. Novidades, e aí eu consegui olhar no meu trabalho diferente, sabe, Danilo? Porque a vida toda sertanejo, aí foi ali que eu já comecei a tirar o chapéu. Ali eu coloquei o terno, ali eu já comecei a receber o grupo de samba,
grupo artista do MPB. É óbvio que o sertanejo continuava sendo o carro-chefe, mas eu abri um pouco mais de tudo aquilo que eu imaginava que eu poderia fazer. Né? Levei artistas de rua. E é o que você fala do Ratinho, que você levou à risca naquela época. Eu cheguei a ver o programa de dentro, né? Cheguei a ver o programa da suíte e vi também, claro, pela televisão, né? Ainda mais naquela época, antes de te entrevistar. Você era o apresentador e você era o que menos aparecia. Sim. E que aparecia melhor, né? Porque você conduzia, era praticamente um maestro. Vale a pena dizer, tinha Amarildo, né? Que era uma baita de uma dobradinha. Tinha a Rebeca. Dilcinho. Tinha também Michael Jackson. Aquela menina que foi para São Paulo. A Nérida, famosíssima na rede social. Ela bateu 1 milhão de inscritos no Instagram, no canal do YouTube, perdão. Lá no programa. Quando a minha filha Tainara era produtora, pai, tem uma menina legal para trazermos aqui. Eu falei, pode trazer. Cheguei lá, vi aquela moça ruiva e tal, comecei a bater um papo com ela, entramos nas redes sociais, faltavam 4.000 pessoas. Eu falei, gente, 4.000? Aí naquela semana bateu 1.800, 2.000, falei, ó, quando chegou a outra semana, falei para minha filha, convida ela novamente. Faltam uns 3, 4 dias. Convidamos e naquele dia, falei, gente, precisamos bater 1 milhão hoje, vamos dar um jeito. E naquele dia um vídeo, a emoção dela, pô, bati 1 milhão de inscritos no programa ao vivo, cara. Programa regional. Ela é muito grata por isso, aquela menina, né? Não, e mostrando a força do sábado de manhã, né? Sábado de manhã. Que as TVs ainda precisam se ligar nisso. Né? 10 horas da manhã. A Globo. 10 horas da manhã. O Sul-Mato-Grossense, ele é apaixonado por TV regional, né? Muito. A gente ainda não se ligou nisso, o quanto que ele gosta de se ver, o quanto que ele gosta... Porque se identifica, né? E é uma identidade que ela está nascendo, né? Já é um estado que vai fazer 45 anos agora, né? E o povo quer se ver, o povo quer se entender. Tanto é que hoje em dia você tem o comércio de bairro, que ele é muito forte, mais forte que no centro. Muito mais forte. Você tem coisas acontecendo nos bairros no interior que elas precisam de um espaço assim para ser vistos, né? Daria para conciliar um programa assim com um programa policial? Eu falo isso porque o Datena também já chegou a fazer esporte, fazer o policial, trabalhou 24 horas. O Datena aceita tudo. O Datena não vende, né? Eu sou um cara de desafio. Se pintasse um desafio para os sábados, por que não, né? A gente pensar. Acho que aquele modelo do programa do Brasil Sábados é um programa que um modelo que deu muito certo. É um programa que deu muito certo. Como eu não corro de desafios, seria interessante. Eu não seria. Até porque você pega o porquê de não fazer. Não vou falar concorrentes, mas são membros do mesmo ecossistema, né? Se a gente for falar o Tatá, o Rodrigo, né? A própria Bruna também, que ajudou a desconstruir muito o jornalismo da Globo, uma forma diferente, mais carisma, mais proximidade com o público, né? Ela não veio com aquele protocolo todo que a emissora vinha há vários anos. E provou que isso dá certo. Dá certo. Né? Hoje a Bruna levanta para conversar. Sim. Não, e o Jornal Nacional ainda vai ser em pé daqui a um tempo. Anote aí. Eu não acredito. Eu não duvido, não. Acredito, porque o jornal hoje já é em pé, né? Isso. O tralho já... Sim. Não seria absurdo se daqui a alguns anos o Jornal Nacional for em pé também. O Jornal da Band. Sim. Porque as pessoas... cada vez mais elas querem acreditar no que elas estão vendo. Se aproximar, né? Isso, e aquele formato engessado, ele não vale, né? Mas o engessado, ele não funciona contigo porque você sabe o que o público gosta e tal. Mas eu falo isso porque eles também apostam muito no entretenimento, né? Tipo assim, outros concorrentes, eles vão lá e fazem aquele auê, aquela bagunça, porque eles sabem o quanto que aquilo serve, às vezes, para chamar a atenção da população. Exatamente. E são momentos diferentes, né? Você passou por isso, essa dosagem no Band Cidade, né? Pouco antes de estar no Brasil Urgente, né? Tem hora para tudo, né, Brejinho? Tem. Vai do raciocínio do apresentador, né? Na verdade, também, às vezes a direção pedia para que eu tomasse uma decisão de, olha, muda aqui, faz aqui. Naquele momento até eu ficava meio assim, hoje eu consigo entender a importância que foi o Band Cidade para eu poder ter um equilíbrio do jogo também, para não ficar muito similar a outros apresentadores. Sim. É claro que eu não vou ser aquele cara turrão, né? Mas a forma... Não, e na vida pessoal também você não é, né? Então não combina, né? Não combina.
Mas eu consegui virar essa chave para ter o que você acabou de mencionar, a sensibilidade de saber o momento de você descontrair. E no Brasil, gente, mesmo sendo um programa muito forte, um programa policial, que é uma grande referência, eu consigo, com o Blusata, de tirar uma onda no sapato dele. Você está de sapato ou você está de coturno hoje? E é muito comum quando a gente faz uma brincadeira de 10, 15 segundos, quando você vai para a rua, as pessoas, pô, você está preocupado com o sapato do Blusata, Brecha? Então, é um gatilho que você tem, acaba identificando as pessoas. E fácil, tudo isso, no fundo, com isso, tem uma estratégia por trás, né? Porque isso serve para manter a audiência cativa ali, ligada, porque a audiência estando ligada, claro que o anunciante também é ótimo, mas isso faz com que aquela matéria tenha destaque, né? Que é todo um trabalho artesanal por trás para ela ir para o ar. Mas se ela ir para o ar com a audiência em baixa, é uma coisa. Se ela ir para o ar com a audiência alta, você vai ter naturalmente um retorno. E você sempre falava uma frase que eu gosto muito. O comunicador popular, em determinados momentos, ele precisa contar histórias. E eu já estou conseguindo fazer isso, contar a história da pessoa. Né? Fulano... O jornalismo em geral, né? Você vê hoje em dia, infelizmente, não é uma crítica, mas é uma realidade, os sites, às vezes, você abre, você tem um título, né? Tal, você não entende a matéria. Infelizmente, sites bons aqui, que, sabe, os mais badalados aí que tem, você não entende a matéria, porque não está se contando uma história. E o jornalismo, ele é aquela coisa mais antiga que existe na humanidade, que é um passar para o outro uma narrativa, né? Exatamente. E quando você consegue atingir esse estágio de contar a história, essa narrativa, o seu conhecimento vai além e as pessoas identificam mais quando o comunicador conta a história, ao invés de ele estar simplesmente lendo lá o TP. É óbvio, você vai para o ar, você já tem que estar sabendo do que você vai falar realmente, mas quando você traz, quando você conta a história, quando você faz aquilo que o Goulart de Andrade fazia muito bem, sou apaixonado pelo Goulart de Andrade até hoje, vejo os vídeos dele, o Wagner Montes, é incrível, é uma maneira de comunicar que deu muito certo, que continua... E você está falando dos anos 80, 90. Mas Gil Gomes, poxa vida. Era impossível você mudar de canal, né? Só um pouquinho, Danilo. Quantos repórteres tinham o Aqui Agora? Todos 30, destacados. 40. Mas quem era o cara? Você lembra? Primeiro da lista, Gil Gomes. Não é? A forma dele, a camisa dele, o cabelo, a narrativa dele era diferente. Sim. De todos. Não, e muitas vezes isso que você está falando, eu lembro que você sempre defendeu isso e tal, e o legal também de trabalhar contigo, que eu aprendi, é que às vezes para você defender alguma coisa, você não precisa ser assertivo demais. Sim. Basta você falar, não, olha aqui, dá uma olhada nisso aqui, vem cá ver, tal. E aí você me convencia dessa maneira, às vezes a gente estava junto, eu precisava passar por aqui, não, olha aqui, não, olha com jeito, repete aqui. A frase que eu usava, no alto da minha ignorância, certa vez a produtora puxou minha orelha. Muita gente puxava a sua orelha por causa dessa frase. Muito. Mas serve uma coisa assim, não, tudo bem, vamos ver o que ele está querendo falar. Puxa vida, isso aqui não pode passar batido. O Gil Gomes, eu lembro uma vez que você falou uma coisa para mim, que inclusive o Danilo Gentili entrevistou o pessoal do Aqui Agora. Que legal. Né? Alguns remanescentes, para falar sobre o projeto da época, até gravou um bloco de Aqui Agora no programa dele. Você falou, olha só, que recurso que ele tem. Ele estava na frente do portão de uma casa que teve um assassinato. Eu lembro que nós vimos. E aí, na chuva, esse vídeo. Cara, ele segura durante 5, 6 minutos contando uma história e emociona quem está do outro lado. E é impossível você não ver até o final, porque realmente ele está mostrando a importância daquilo ali e o quanto que aquilo ali que acontece naquela residência é toda uma realidade da região. Sim. Né? E isso, imagina, a gente está falando dos anos 90, no SBT com um baita de um preconceito porque estava fazendo algo diferente, né? O Jornal Nacional engessado, e aquele eterno preconceito do jornalismo popular. De lá para cá, dadas as devidas proporções, muitos repórteres seguiram a mesma escola. Sim. Claro que não vão jogar o confete para ele, por causa do jeitão dele e tal, Exatamente. Mas que ele foi uma referência, ele deixou um legado. Tem muita gente que faz o que o Gil fazia, como você estava mencionando, o cara só não coloca gravata, mas coloca um terno bacana igual você faz. Né? A forma de comunicar. E o Gil não, é aquela camisa floreada, aberta, mostrando o peito dele, cabelo,
O Borghetti, né? O Ratinho no começo. Um personagem, porque as pessoas se identificam, né, Danilo? Sim, sim. Se as pessoas estão na tela acompanhando o comunicador, porque se identificam com ele. Poxa, esse é o cara que está na minha casa, cara. Imagina o Gil Gomes aqui, camisa aberta, tomando um tereré comigo, batendo um papo, contando a história da Dona Maria, que teve a visita lá dos indivíduos lá que levaram na mão grande lá o televisor dela. Você viu o Gil Gomes veio na minha casa contar essa história, cara. Aproxima as pessoas, né? Mas você fala, o terno, a roupa, no caso, ela é só um detalhe, né? Você pega ali, por exemplo, ali o Siqueira tá sempre de terno, mas ele consegue ser povo e popular, exatamente, independente da roupa que ele tiver. Tanto é que você tem uma situação que nem todo mundo tem. Eu falo assim, é Deus mesmo nesse momento, que é a voz, né? Que é isso? O comunicador, ele tendo a voz diferenciada, uma dicção especial e tendo carisma, independente do jeito que ele tiver, ele é notado. Sim. Então essa é uma coisa assim que é meio que o karma dele. Ele nasceu para ser notado. Sim. Né? E o Siqueira tem isso, né? Mas você falou muito bem antes, é tipo assim, vale tudo para chamar a atenção da população. Exatamente. Tipo assim, a gente precisa que essa população se informe, que essa população forme opinião. E aí nisso, o programa popular, que ele não tem muita tradição e tem uma barreira de preconceito, ele tem que ser forte nisso, ele tem que ter essa linha, né? Até o comunicador, ele não precisa necessariamente dominar 100% o que ele vai falar. Mas ele precisa ter paixão, né? Eu posso ter dúvidas se eu estou entrevistando o Danilo e você é o prefeito de Campo Grande, eu é o governador de Campo Grande, eu posso ter dúvidas em determinadas situações. Que essa dúvida minha, ela pode ser pertinente, ela pode ser a mesma dúvida que tem o aluno de casa que está assistindo. Prefeito, o IPTU funciona assim, como que funciona o refis? Eu não estou entendendo, gostaria que você pudesse explicar para mim como que funciona o refis. Então, eu posso ter essa dúvida, não é demérito. E a população tem muita dúvida. Aí que eu volto a falar, no alto da minha ignorância. Sim. Não é que eu ignoro o determinado assunto. No alto da minha ignorância, o que eu queria transmitir é que, de fato, eu precisava entender um pouco mais. E para eu poder entender um pouco mais, eu tinha que perguntar, pô. Por exemplo, o Sócrates... Não é demérito perguntar, é demérito perguntar. Não, acho que foi Sócrates, só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Hoje em dia nas universidades é a primeira frase que avisam, só sei que nada sei, né? É importante a gente não saber as coisas. Por exemplo, isso aí que você está falando, é a população que você conversa com as pessoas. Sim. Né? Tipo assim, nada, vamos botar isso, é um cara que de 30, 40 mil pessoas vão estar somando quem está te assistindo, quem está no celular, quem você vai ver na rua diretamente, ou até mais, né? Sim. Por baixo. Estou falando num dia normal. Um dia cheio, passa de 200, dependendo da matéria e tudo mais, né? E isso é a sua vida. Você está no eterno palco e está ali sendo abordado sobre tudo. Sobre se vai chover amanhã ou até sobre a reforma tributária. Por exemplo, assim, Brejinho, essa reforma tributária que estão falando aí, isso é bom ou não? O arcabouço fiscal. Vai dar certo? Vai ficar mais caro para mim? O arcabouço fiscal, você acha que vai influenciar na venda do Neymar quando ele vier para o Operário? Ele vai vir para o Operário. Você está sabendo, cara? As pessoas perguntam isso. E aí tem que gostar de gente, né? Você tem que gostar. Ama, pessoal. Assim, como eu falei, eu não tenho medo de errar. Porque se você tem medo de errar, é melhor nem sair de casa. Eu tenho medo de errar. Não existe fracasso. Se não deu certo em determinado projeto na sua vida, parte para outra, recua, olha e vamos para cima. E eu não tenho essa dificuldade, graças a Deus, muito pelo contrário. Porque se você coloca essa barreira, colocando essa barreira, você sente dificuldade de quebrá-la depois. Então você tem que ser o que você é realmente. Muitas vezes está aqui, né? Se às vezes eu sou abordado e não sei de determinado assunto, eu pergunto para a pessoa, eu falo, não vi. Mas saiu lá no Tata Marques, saiu no Rodrigão, você não viu? Eu falo, não vi. Realmente, se eu não vi, eu falo que eu não vi. Pronto, e está tudo certo. Me mostra. E aí eu quero aprender, Aí eu falo, no alto da minha ignorância, não que eu ignorei o fato.
A gente tem uma dificuldade, como sociedade, de valorizar a humildade, né? Ainda mais num meio que envolve interesses, né? Porque TV é um jogo de interesses, né? Sim. De dinheiro, disposição, a matéria que entra antes da outra, ela tem uma certa vantagem, né? E nada, você está ocupando espaços que são espaços disputados, né? A gente sabe disso pela rotatividade do tempo e poucas pessoas ficam 30 anos no ar, como você está, né? Você ocupa ali. Esse Brasil que ainda está se descobrindo, esse Mato Grosso do Sul que ainda está se entendendo com relação às suas potencialidades, aos seus caminhos, ele ainda vai valorizar, talvez, essa naturalidade do povo daqui, vai valorizar, talvez, essa, vamos dizer assim, essa referência que você tem, que significa a maioria. Eu falo disso porque, por exemplo, você é um apresentador negro na televisão, você é um cara do bairro, você é um cara do povo. E às vezes a gente não entende por que o bairro, por que o povo não tem tanto poder se ele é a maioria. Né? Por que ele não tem tanto vereador como ele deveria ter? Por que ele não elege prefeito? Por que não tem mulheres vereadoras? Isso. Deputadas? Por que é tão raro a gente ver o negro em destaque como gerente de uma loja, como dono, como proprietário? Porque, claro, a gente tem todo um déficit histórico. Mas ter essas pessoas em equidade, quer dizer, todo mundo com os mesmos direitos, as mesmas condições, faz, no mínimo, com que a gente veja nesses espaços de poder, a TV também o rádio, uma realidade do que as coisas realmente são. Eu falo disso porque você tem um B de Paula hoje, que é um cara de destaque, muito lá. Você fala, puxa vida, é um empresário negro. Ele está ali, né, na difusora, sendo referência para todo um estado. Né? E um cara que nem você falou, que foi, que perdeu, que ganhou, que lutou, que tentou de novo, que foi. Isso tem um valor para quem está chegando, para quem está olhando, né? E o teu caso é a mesma coisa. Como que é também ser também visto dessa forma, né? Quando o teu sucesso tem um significado? Olha, é gratificante. E volto a falar, tudo tem um preço. Mas se você ficar pensando, olhando para trás, amigo, assim, você fala, poxa, valeu a pena. O Júlio Marcos, o Brejo, você falei tudo de novo. Acordaria às 3 horas da manhã, 2h30, sairei das Moreninhas de bicicleta para ter o compromisso de ser o primeiro comunicador da rádio. Brejo, valeu a pena? Eu digo que hoje eu começo, depois de 30 anos, colher bons frutos de tudo que eu plantei. E eu sempre tive pé no chão, sabe, Danilo, assim, em relação ao lado financeiro. Eu sempre tive esse entendimento, poxa, eu preciso captar mais, eu preciso ganhar mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre soube da minha posição. Uma pessoa que eu me inspiro muito, olho muito para ele, é o Dorival Júnior, treinador do São Paulo. Cara. Sou apaixonado pela biografia do cara, ele sabe da grandeza dele. E ele é constante. E ele é constante, ele sabe, poxa vida, ele não saiu com mágoa nenhuma do Flamengo, muito pelo contrário. Pô, não tive gratidão, trabalhei aqui. E amanhã ele vai voltar, pode voltar mais forte do que ele saiu de lá. Então, que é um cara também que passou por muito preconceito pelo jeito dele. É muito quieto, ganhou 2 títulos, mas ele não tem grife. Exatamente. Não tem grife, o cara não... Peraí, olha a história que ele construiu. Olha o currículo dele. Então, eu fico olhando esse Dorival e falo, cara, esse cara tem... Ótima comparação. Eu me identifico muito com ele, cara. Na dele, é óbvio que... Com certeza, ele é um ser humano, né? Deve ter os momentos, né, de bater na mesa, mas de uma forma diferente, que você vai conduzindo. Porque tem muita gente que faz carnaval, né, Danilo? Tem muita gente fazendo carnaval, e às vezes não consegue, cara. Eu não sou muito de fazer carnaval, assim, no sentido de... Nas redes sociais eu sou meio... Eu acho que falta muito ainda para eu poder atingir um número mais elevado, até porque eu não sou muito ativo. Porque eu vejo ainda o rádio e a televisão como a minha prioridade. De verdade mesmo. As redes sociais, para mim, não é segundo plano.
mas eu vivo do rádio. Não, eu vivo da televisão. Mas aí é o que me monetiza. Você está falando de uma inteligência enorme que eu acredito que a nova geração ainda não se liga tanto nisso. Claro que rede social é importante. Claro que rede social é uma forma de você lidar com o público e muito inteligente, até de você vender e tudo mais. Muito legal. Só que uma coisa não anula a outra. O bolo está dividido, né? Tem gente que pensa, veio a rede social, a TV vai morrer, o rádio vai morrer. Eu estou escutando que o rádio vai morrer desde quando eu comecei a estudar jornalismo. Antes de você nascer. E o rádio está cada vez mais forte. Mais forte. Né? Com relação à TV, ainda mais eu que tive a oportunidade de trabalhar em assessorias, né? Depois que saí da TV Guanandi, a gente vê uma resposta da televisão regional imediata. E a TV, além dela ser auditada, ela tem, pela história dela, uma credibilidade que os outros meios não têm tanto. Sim. Né? Então, assim, a TV e o rádio, que são os meios onde você já está, já são duas potências. Claro que também ter uma potência na rede social é muito bom, é um recurso a mais. Óbvio. Mas a gente tem que dar o valor para as coisas que elas realmente têm. Né? Por exemplo, assim, você está ali, como eu falei agora há pouco, estar no rádio, eu fui até econômico, eu acho que é muito mais. Tipo, você beira 100 mil pessoas todos os dias facilmente, porque você está numa das 4 TVs de Mato Grosso do Sul de maior audiência e depois você vai para a rádio que tem maior audiência. Sim. Comprovadamente. Com certeza. Né? Então, assim, você está numa exposição altíssima. Tanto é que o resultado disso é o tanto de empresa que te segue, né, e acompanha a tua programação. Mas a gente tende, por conta do mundo de hoje, a valorizar só o novo. Né? Não, é só a rede social, é só o tráfego pago, é só isso. Cara, confia só nisso. Vai nessa fé só do Instagram, do Facebook, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que conciliar plataformas. Eu sou meio saudosista. E o ao vivo também, né? Eu sou muito saudosista com algumas coisas. Eu até publiquei, não sei se ele está aqui ou não, eu publiquei uma imagem do meu pai, o Zé do Brejo. Eu coloquei num grupo que eu faço de WhatsApp aqui, que eu participo, e disse o seguinte para os comunicadores, eu chamo Fuxico News. Eu vou mostrar para vocês o WhatsApp do meu pai, Zé do Brejo, o que era o WhatsApp naquele tempo de rádio, que eu nem cheguei a pegar essa história no rádio ainda. Isso aqui, para quem está em casa depois, a gente consegue mostrar, isso aqui é o Zé do Brejo. Uhum. Isso aqui, Sérgio Floriano de Oliveira, saudoso, Ramon Chucarro, saudoso Escaramuça. Olha o tanto de cartas do programa do Zé do Brejo. Cartas. Agora, eu te pergunto, Danilo, a disponibilidade das pessoas. Pegavam a carta, escreviam, iam até o correio, pagava lá no correio para entregar. Aí meu pai separava as cartas. Tal dia eu tenho que ler a carta da dona Maria lá de Rochedo. Ela quer que eu leia a carta dela no sábado, 6 horas da manhã, porque ela vai homenagear o filho que está fazendo aniversário. E que ele toca Tonico Tinoco, o menino da porteira. Então, essa quer uma comunicação mais próxima do que essa, né? A carta, os tempos mudaram. A carta com a letra da pessoa. Com a letra da pessoa. Aí eu falo assim, você é saudosista, como eu acabei de mencionar. E esse ano que eu fiquei sabendo, inclusive, o Tony Ramos não tem rede social. Eu estava assistindo uma entrevista dele, não tem rede social, não tem Instagram, não tem Facebook, e é o Tony Ramos. Um dos maiores do Brasil, da história do Brasil. Sim. Então, será que as redes sociais, ele não ser ativo nas redes sociais é um demérito para ele? Vai ser um mau autor? Ele vai ser um mau autor, ele vai ficar para trás, o autor vai ficar para trás, porque não tem redes sociais. Muito pelo contrário, ele está mais forte do que nunca. Então, eu respeito o Instagram, Face, eu tenho várias publicações, mas o rádio é a minha vida, a televisão é a minha vida. O rádio me levou para a televisão. E a televisão me levou para o rádio. É assim que eu vou tocar a minha vida. E fora isso, bom, também é muito citado hoje em dia, a questão da fidelização de público, né? Que é um trabalho constante, né? E de manutenção. E para você manter o seu público, você também oferece um outro recurso, que são os shows, os eventos, onde a gente tem um outro brejinho ali, que você já foi Tim Maia, você já foi Zé Rico, você já foi o Luiz do Raça Negra. Eu fui tanta coisa e que, independente do que for, você vai estar lá e o público vai contigo e a coisa lota.
e é um momento de tanto de descontração, de confraternização também. Eu tenho disso, eu tenho isso também na minha vida. Vou virar a chave. E o Brejinho, o Banda Show, surge lá em casa de amigos, sabe? Fazendo moagem aos domingos, sábado, o cara do violão, canta aí, pô, canta legal, cara. Aí eu falo, Brejinho, Banda Show, e de tanto não. Eu abri vários espaços para outros artistas regionais e eu nunca tive esse problema, muito pelo contrário, sempre tive bom trânsito com todos. Eu falei, poxa, por que eu não posso montar um projeto meu? Só que tem que montar um projeto de verdade, né, cara? Sair do lado brincadeira. Claro que eu vou lá para curtir também. Eu comecei a montar. Todos vão, né? Falei, a primeira coisa que eu vou fazer é montar uma banda de verdade. Aí nós conseguimos montar um esqueleto legal. A banda começou com 8, inchada pra caramba. Cada um tem um pensamento. Cada um tem uma... Ali você tem que ser gestor. Tem muito gestor. Porque é muita vaidade, muito, sabe? E hoje eu consegui, somos em 6, eu e mais 5. Eu consegui, assim, de verdade, ter músicos maravilhosos que entenderam o projeto. Qual que é o projeto? Ser feliz. Aí tem que ser levar lá pra gente. Ser feliz. Porque se não for feliz, não vai rolar. Não vai. Tem música que vai na trave, tem música que às vezes o Brejo, pô, faltou a notinha sua aqui, cara. Mas não é aquela cobrança de que o mundo vai acabar. Que o mundo vai acabar. As pessoas precisam ser felizes. E com o Brejinho, Banda Show, te garanto, Danilo. Todos os lugares que nós fomos, nós voltamos. Todos. Inclusive em Cidrolândia, 4 vezes em um ano. Terra de Gaúcho, CTG. Entendeu? De Tunica continuou com a Bidins. Não é só o Brejo que canta. Eu consigo, graças a Deus, entender o meu momento. Para eu não virar arroz de festa. Eu tenho um Niltinho Marrom do meu lado esquerdo, que é um monstro de um artista. Como eu não vou colocar um cara desse para cantar? Só vai ficar tocando. Eu tenho o Cheiro Flores, que é trompetista, que faz um back e canta muito. Como que eu não vou prestigiá-lo? Como que eu não vou prestigiar o Cláudio, que é do trombone? Aí o batera nosso é o Vantes, do Dente Leite. Tecladistas, trabalhamos com 2. Tem o Jean e tem o Xandão. São 2 monstros que cantam pra caramba. Eu prestigio os caras, eu preciso colocar eles também no contexto, para não virar arroz de festa. Aí o negócio acontece. Acontece, meu amigo. Eu convido você que está assistindo aí, pode contratar Brejinho Banda Show, que você não vai se arrepender, te garanto. E acho muito legal. E na verdade, nós até fazemos sertanejo lá também. Existe uma massa, poxa, você é do sertanejo, trabalha numa rádio sertanejo, você canta Tim Maia? Eu falei, sim, é justamente essa que é a sacada. E os próprios sertanejos de sucesso hoje em dia, eles contam que ouvem de tudo, né? Sim. E o brasileiro ouve de tudo, né? A gente fala assim, gosta só de sertanejo, gosta só de rock. Não, todo mundo é muito eclético. Precisa, né? E o popular é eclético, até que a gente vê, talvez escola maior não tem, como a do Chacrinha. No Chacrinha todo mundo, né? No bolinha. Radinho vai todo mundo, bolinha também, né? Porque o brasileiro, ele é eclético. E quanto mais eclético, mais popular vai ser. Eu gosto de música. Tanto é que o projeto é Brejinho, Banda Show. Porque Banda Show toca de tudo um pouco. Sertanejo, aí Bidins, aí Elvis, aí volta pra Tim Maia, Raça Negra. É muito eclético. Muito eclético. Que conselho você daria? Não, bom, nenhum dos filhos seus seguiu a mesma carreira que a sua, né? Mas você daria se você cruzasse na rua com alguém que estivesse começando lá, que você olhasse e falasse, vixe, esse cara está muito parecido comigo de 30 anos atrás, né? Claro que o mundo que ele vai enfrentar daqui para frente é outro mundo, talvez a gente vai ter mudanças drásticas aí na humanidade, mas tudo passa pela resiliência humana, pelo caráter, pela força de vontade, pela coragem. O que você falaria para essa pessoa? Coragem, determinação. Se você tem um sonho, você tem essa intuição, primeira coisa, saber que você vai pagar um preço. Para tudo você vai pagar um preço. Para você ter alta performance, para ser um bom jogador de futebol, você paga um preço. Para você ser um bom pedreiro, ou ser mais você paga um preço. Para tudo você vai pagar um preço. Para ser um juiz, né? Tudo, não é? E para a comunicação também não seria diferente. Danilo, até hoje eu sou convidado para narrar futebol em beira de campo, e eu vou.
Se tiver cachê eu vou, se não tiver eu vou do mesmo jeito. Porque eu gosto. É uma coisa que tá no meu sangue, cara. Tenho o prazer de chegar lá nas Moreninhas, na caixa de som, aquela galera vem aquele monte de corneta. Brejo, goleiro peru, era frangueiro no comercial, nunca jogou nada. Isso me faz bem para mim. Isso me traz alegria, assim como a música me traz alegria. É um momento... Então, primeira coisa é acreditar naquilo que você vai fazer. Não dê muito ouvidos. Porque tem muita gente buzinando na cabeça das pessoas. Né? É muita informação. Muita informação negativa, não vai dar certo. Ah, não faz isso. Ah, se eu fosse você. Ah, se você ficar ouvindo, você não sai de casa. Tem uma história do Silvio Santos na internet, dá um Google, você vai ver. Ele sempre fala, eu sempre fiz as coisas pela minha intuição. Minha intuição. Mas se você tem a intuição e não sai de casa, não levanta a bunda do sofá, ninguém vai bater na porta da sua casa. Ah, vem aqui que você é bonito. Você tem os olhos azuis, você serve para ser jogador do Flamengo e do Corinthians. Você tem que ir atrás, você tem que correr, senão não acontece. Que é importante, né? Que no caso é a fé, né? Pouca gente sabe, mas assim, por trás desse monstro sagrado da comunicação do Mato Grosso do Sul, que ainda vai ser nome de rua, nome de bairro. Ô, louco, mas não agora. Você tinha que falar, né? Zé do Velho já é, né? Não, que dure muito tempo. Bondade. Tem também um cara de fé, né? Você falou assim, a pessoa que tem essa alegria que você tem, muitas vezes ninguém imagina que ela também é ser humano, também tem dificuldades, tem momentos que você não vai estar 100%. Porque você leva alegria para as pessoas. A maior parte do tempo você leva isso, né? Até quando você está levando a questão da informação policial, está o seu carisma ali que modula tudo, né? Compensa tudo. Mas você é um cara muito guiado pela fé, né? E em momentos de tudo estava perdido, foi a fé que fez você voltar e conquistar tudo isso, né? Na verdade, eu já tive muitas situações assim, de você olhar e falar, cara, vou fazer o que agora? E Deus falou, pô, calma aí que eu vou encaminhar muito. Vou contar. Você acredita na mão dele? Acredito muito nele, sabe por quê? Teve algumas, não sou nenhum coitadinho, mas teve várias situações que eu fui injustiçado mesmo, sabe? Dentro da comunicação. E Deus me colocou, me mostrou. Eu me lembro do seu Milton, muito, dentro do meu coração, que é um cara incrível, lá da TV Guanandi, quando mudou a gestão lá, praticamente que eu fui colocado para fora da empresa. Não, isso ele me contou. Quando você foi trabalhar, sai do programa Brejinho para o Band Cidade, né, que eu estava indo embora, ele me fala, olha, cuida bem dele. Eu falei, não, claro, meu trabalho, não. Cuida dele com carinho. Por quê? Porque eu vi esse cara sair com o cenário do programa dele carregando sozinho aqui. E ele está aqui hoje, para mim é um orgulho muito grande, porque ele é um ser humano assim incrível. Eu falei, mas como assim carregando o cenário? Eu falei, carregando o cenário. E ele tinha que carregar naquele dia, e eu falei para ele, um dia você vai voltar nesse mesmo lugar e vai fazer sucesso. Não quero falar quem era o gestor da época, mas foi assim, uma das maiores, não sei, é por isso que eu falo que você tem que acreditar, cara. Eu levando o meu trabalho sério, fazendo, entregando, e não por uma decisão. O gestor, ele tem o direito, ele tem a caneta, ele tem o direito, concordo. Agora o gestor chegar para você e falar, você tem que sair, levar o seu cenário embora hoje, de hoje para amanhã, e a partir de tal dia o seu programa vai funcionar assim, quer que você entregue o programa. Eu falei, beleza, vou entregar. Aí vai você correr atrás do seu sonho, de apoiadores, a TV acreditar em você também, a outra parte, Brejo, vê que o contrato vai funcionar assim, conforme o gestor pediu. Beleza. Aí sua mãe fica doente, câncer, você não consegue faturar, não consegue cumprir com as suas obrigações com a TV e com a produção. Aí Deus tira minha mãe. E depois que Deus tirou minha mãe, as coisas foram, não sei o que aconteceu assim da vida. Eu falo, nossa, tanta coisa aconteceu na minha vida. Eu me lembro que
Um amigo meu, o Aguinaldo do grupo Laço de Ouro, levou um padre na casa da minha mãe, lá nas Moreninhas, ora pelo seu filho. Minha mãe orou por mim, colocou a mão no meu coração, enfim, foi assim, uma espécie de mudança espiritual, assim, na minha vida e na vida da minha mãe. Nós não éramos brigados, muito pelo contrário. E nesse meio termo aí, quando eu fui convidado a me retirar, assim, não era mudança de projeto, eu fui convidado a me retirar mesmo. Encostei o caminhão lá, peguei o meu cenário e o seu Milton me parou na porta, orou por mim, falou: você vai voltar aqui para ser mesmo empresa, você gosta daqui? Eu falei: eu amo isso aqui. TV Bonandia é minha vida. Então você não está saindo daqui. Você vai voltar mais forte do que você acha que você está saindo. Você não está saindo, você não vai continuar aqui? Eu falei: eu vou continuar. Então, mas espere o tempo de Deus. E Deus deu a resposta realmente. Eu sei que eu tenho a caneta, que amanhã ou depois... E quantas pessoas que não passam por um momento assim, né? Às vezes hoje vão estar assistindo a gente, às vezes pensa que perder alguém é perder tudo, ou às vezes perde o emprego, ou às vezes está batalhando no dia a dia, correndo atrás de uma oportunidade, às vezes um recém-formado, né? Às vezes aquela pessoa acima de 40 anos que está desiludida, 50 anos, né, que o mercado já rejeita, sim, né? Ou alguém que às vezes pensa que por morar numa região de menos destaque na cidade não vai ter sua vez. Exato. Isso que você está falando, tem sempre alguém olhando pela gente. Tem. Né? E aí o tempo ele prova isso. Você falou do tempo. Se você faz as coisas certas, menos dia ou mais dia as coisas boas vão vir na sua mão. Se você faz as coisas erradas, menos dia ou mais dia as coisas ruins também vão vir na sua mão. Eu sempre tenho os meus efeitos, não sou paladino da moralidade, mas eu sempre tracei a minha vida profissional com respeito, tem embates que faz parte, porque se não tiver também, você fica morno, né? Sim. Mas o respeito pelo profissional, o respeito pela empresa que você trabalha, você tem que ter, e vice-versa. E as coisas vão acontecendo, e as tempestades fazem parte. Hoje eu entendo isso. Hoje eu vejo diferente do que eu acompanhava há 6, 7 anos atrás. Poxa, mas por que isso? Quando você passa, que você olha para trás e fala: poxa, valeu a pena. Porque Deus me colocou aqui. Mas por que Deus colocou? Porque você foi forte, E tem um propósito, né? Tem um propósito de você estar no coração do sul-mato-grossense. E como você falou, tudo tem um preço, né? Eu imagino para ti um programa super difícil nos últimos meses, que foi de você, num programa policial, citar a notícia de um grande amigo morrendo, que foi o lance do Caetano, na questão do Procon. Quer dizer, você tem que entrar no ar, você tem que contar aquilo para a população, que foi uma questão absurda, e principalmente lembrar todo mundo que a gente vive numa sociedade violenta, sociedade perigosa, e o quanto que isso oferece de riscos, né? E é um cara que, poxa, além de ser um amigo, uma pessoa maravilhosa, um cara que só plantou bem, que acreditou muito nos seus projetos, mas de repente essa pessoa não está aqui por conta da ira de outro. Deve ter sido bem complicado para ti. Olha, Danilo, na época que você era gestor da parte de jornalismo, você lembra quando aconteceu, você estava falando aqui em relação à Covid. Uhum. Quantos amigos meus próximos eu perdi? E eu me lembro do Paulo Sérgio, faltando 5 minutos para começar o programa, o Rafael me deu notícia, o Paulo Sérgio faleceu. Como assim? Eu estava internado e tal. Aí você vai pro ar, tem que dar uma notícia de um amigo seu, que praticamente é irmão de sangue, o cara que sempre cuidou de você, sempre falou bem de você. É difícil. E várias questões, já tivemos várias, infelizmente. Recentemente o Castelo, Belinha e tantos outros, né? Mas o Caetano foi de uma forma muito estúpida, né, Danilo? O Caetano não merecia. E quando nós fizemos uma matéria com a filha dele agradeceu todo o carinho que nós sempre tivemos com ele lá na TV. Não é porque o Caetano era investidor lá da TV, muito pelo contrário, era além comunicação, além TV Bonandia, além Brejinho.
A pessoa dele, a filha dele falou, é duro, Brejo, saber que meu pai foi assassinado. Imagina você ouvir isso da filha de um amigo seu. E você vai falar o que para mim? É difícil. Mas Deus direciona as coisas em nossas vidas. Né? Por isso que eu falo, a gente tem que viver o hoje, o agora, porque a vida é um sopro, né, Davi? Um sopro. Sim. Hoje estamos, amanhã acabou, ninguém lembra mais. E você que dá tantas matérias, né, você e toda a equipe, né, sobre isso, quanto que é duro com uma família, né? Porque a pessoa não, tipo assim, não é um problema resolvível, né? O cara não está mais aqui, né? Simplesmente ele não está mais aqui. Não, mas não tem como ajeitar isso. O acusado vai resolver a parte dele, né? Menos dia, cumpre um tempo, né? Depois sai, né? Não é? Vai ficar a dor da consciência, mas e aí? E a família do outro? Como que fica? Como que toca a vida? A saudade, né? A saudade. Dia dos pais, recente. Daqui 3 meses, Natal, primeiro Natal. Então a filha dele foi muito feliz no que ela falou. Ela perguntou no ar para mim, falou, Brejo, como que eu faço? Meu pai foi assassinado. E eu falo o que para uma menina? É difícil. Mestre, obrigado. Obrigado por tudo que você me ensinou. Que é isso? Toda a oportunidade de aprender. Eu que só aprendo. E por voltar aqui na MS em Dia, porque é por entrevistas assim e oportunidade de estar aqui com o público, com pessoas como você, que a gente toca esse projeto aí desde 2017. Parei na pandemia, né? Não dava, mas aí depois a gente volta. E é um projeto aí com mais de 200 entrevistas aí. Olha e só. com pessoas que ensinam pessoas. Acredito que assim, sempre uma entrevista traz para o público algo diferente. E essa também foi totalmente diferente daquela de 2018, foi. Né? E sempre coisa especial. E detalhe, gente, nada programado, o Danilo foi criando e eu fui aqui falando o que estava no meu coração realmente. Tudo que foi dito aqui foi de dentro da minha alma, de dentro do meu coração, de dentro do meu ser. Deus abençoe, Danilo. Viva o Corinthians e vamos que vamos. E viva o comercial, nosso querido Gonçalves. Tem que trazer o Gonçalves aqui. Então, tá na pauta. Para setembro agora. Eu quero ir lá buscar aí na casa dele, que ele mora pertinho daqui. Vem. Tá em negociação, né? Às vezes as pessoas me colocam nessa situação. Vamos fazer o Pix. Eu fico naquela. Como a MS em Dia é um projeto que eu concilio, eu faço sempre uma lista, né? Vai a 15, 16 pessoas e tal. E nessa lista é aquela negociação para cada um encaixar num dia, num período, né? E aí o mestre Gonça na pauta, se Deus quiser, em setembro a gente faz essa entrevista. Eu quero ser o motor para buscar ele. Que inclusive, eu lembro depois quando eu entrevistei o mestre Gonça, também em outras situações, uma indicação foi sua, né? Você fala, você tem que conversar com esse cara, um cara maravilhoso, um cara que conversou com o Pelé lá, jogou com o Pelé. Né? E que hoje, graças a Deus, Campo Grande valoriza seus ex-jogadores de futebol, seus atletas, como pessoas de influenciadores da comunidade, né? E aí a gente está aí o resultado do esporte, né? Os parques sendo cuidados por ex-jogadores e tal, e que é uma classe também que te adora, né? Apesar de você dizer também que também é um ex-jogador, né? Não, um ex-goleiro, né? Eu converso na cabeça da galera, a galera acredita, né? Como era o Ronaldo também, né? O Ronaldo hoje em dia na TV é um leão, né? Mas decepcionava às vezes. O Perdigão, cara, né? Que figura, né? Sim. Jogou bola. Jogou na seleção pré-olímpica brasileira também. Ô Perdigão, eu quero conhecer você, cara, de verdade, cara. Jogou muito, né? Jogou. Mas depois a questão do peso é complicada, né? O Neto hoje em dia, que é um ícone da Band e tal, eu lembro em 93, a torcida do Corinthians. Vai Nelsinho, tira logo o gordinho, né? Ele fica louco, aí resolveu sair do Corinthians, foi pro Milionários da Colômbia, né? Então, assim, tem esses momentos, né? O futebol, naquela época, já exigia muito físico. Imagina hoje em dia, né? Hoje em dia. Com as lesões e tudo mais. Obrigado, mestre. Tranquilo, Danilo. MS em Dia, fartura de gente boa. E acompanhe nosso trabalho no www.msendia.com.br. Tem lá no YouTube os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.